Vamos iniciar agora a apresentação do seminário sobre esteroides anabolizantes, referente à disciplina de Química Farmacêutica 2. Nosso grupo ele é composto por Bárbara Thaise, Emily Bezerra, Josefa Valtécia, Catiane Mirelli, Lorena Aparecida e Rosiane Claro. As primeiras pesquisas envolvendo o uso de esteroides anabolizantes datam de 1889, quando o fisiologista francês Brown-Séquard injetou em si um líquido derivado de extratos de testículos de animais. Ele observou em seu corpo um aumento da força física e energia mental. Os anos seguintes foram marcados por uma intensa atividade experimental, uma busca pela compreensão dos efeitos da aplicação desses extratos, o isolamento do princípio ativo e o aperfeiçoamento da aplicação dos esteroides anabolizantes. A testosterona foi isolada e produzida sinteticamente em 1934 pelos pesquisadores Adolf e Leopold. Inicialmente, ela foi desenvolvida para fins terapêuticos, como, por exemplo, tratamento de pacientes com deficiência natural de andrógenos, recuperação de cirurgias ou atrofias musculares, auxiliar no tratamento da osteoporose, câncer de mama e etc. Em 1939, durante o período referente à Segunda Guerra Mundial, a testosterona foi utilizada pelas tropas alemãs, objetivando aumentar a agressividade dos soldados e o balanço proteico positivo dos indivíduos que foram afligidos pela guerra. Entre as décadas de 1940 e 1950, a literatura sugere o uso na prática esportiva por fisiculturistas, difundindo-se mundialmente. A partir de 1964, a testosterona foi amplamente utilizada por equipes de todos os esportes que envolviam principalmente a força, e isso acabou chamando a atenção do Comitê Olímpico Internacional, que definiu que o uso dessas substâncias iam contra os preceitos da prática esportiva, e a partir de então foram considerados como doping. Os esteroides anabolizantes androgênicos são derivações sintéticas da testosterona. Estes hormônios vão possuir um núcleo básico derivado da estrutura química do colesterol, portanto, são hormônios de natureza lipídica. Com o objetivo de maximizar a efetividade desses esteroides, a base de estrutura química da testosterona é modificada de três formas: pela esterificação do grupo 17-beta-hidroxil, pela alcalinização na posição 17-alfa, ou pela modificação dos carbonos 1, 2, 9 ou 11 na estrutura do anel esteroide. A testosterona em si possui efeitos androgênicos e anabólicos em uma extensa variedade de tecidos-alvos e, na clínica, é utilizado em doses terapêuticas no tratamento de diversas condições clínicas, como de pacientes com deficiência natural de andrógenos, na recuperação de cirurgias e atrofias musculares, entre outros. Embora os esteroides anabólicos sejam utilizados na clínica, nos últimos anos vem aumentando consideravelmente o número de pessoas que utilizam os esteroides com outras finalidades, como, por exemplo, para aumentar a massa muscular e ganho de força. Essas substâncias começaram então a ser utilizadas para melhora no desempenho físico, por atletas, por pessoas que participam de academias e atividades físicas, entre outros. Prova no aumento desse número é que em 2001, um estudo mostrou que os medicamentos de esteroides lideravam a lista de agentes causadores de intoxicações em seres humanos no Brasil, comportamento que vem sendo observado desde 1996. E também é importante destacar que a longo prazo, o risco de mortalidade entre os usuários abusivos de esteroides anabolizantes é de aproximadamente 4 vezes maior do que o de não usuários, sendo muito perigoso a utilização para fins de aumento de massa. O mecanismo de ação dos esteroides anabólicos até o momento ainda parece controverso. No entanto, basicamente, os esteroides anabolizantes são substâncias sintéticas similares à testosterona. Essas substâncias podem atuar diretamente em receptores específicos, sendo que, uma vez na circulação, elas são transportadas pela corrente sanguínea como mensageiros, na sua forma livre ou combinada às moléculas transportadoras. No entanto, somente na sua forma livre difundem-se diretamente através da membrana plasmática de células-alvo, ligando-se a receptores proteicos intracelulares.
Esse processo de entrada na célula, por si só, gera maior produção de AMP cíclica, a adenosina monofosfato, aumentando o metabolismo celular. Dentro da célula, no citoplasma, a molécula de esteroide ligada ao receptor androgênico para o núcleo celular, onde inicia o processo de transcrição gênica e, consequentemente, de transdução proteica, a qual modula as ações celulares dependentes de andrógeno. Esses efeitos exercem influência ativa não reprodutiva a receptores androgênicos na musculatura esquelética e cardíaca. No entanto, há estudos que afirmam que é mais pronunciada do que aquela observada pelos níveis normais de testosterona endógena. Sendo assim, na imagem eu tenho uma representação de uma célula alfa, na qual o hormônio atravessa a membrana plasmática, se liga ao receptor específico androgênico, aumenta o metabolismo celular, migra para o núcleo, para ali acontecer o processo de transcrição gênica e transdução da proteína. E isso vai modular as ações dependentes desse andrógeno. Conforme já mencionado na apresentação, os esteroides anabolizantes possuem indicação terapêutica para o tratamento de algumas patologias, sendo utilizado também no meio esportivo para melhorar o empenho de alguns atletas. Mais recentemente, vem sendo prescrito por profissionais médicos para o tratamento de hormonioterapia para a população transexuais. Além dessas indicações, conseguimos identificar facilmente a utilização do medicamento para fins estéticos, como ganho de massa muscular. Aqui temos alguns exemplos da indicação de alguns protocolos e esquemas de utilização dos anabolizantes para fins terapêuticos, hormonioterapia para a população trans e uso estético. É necessário ressaltar que o uso terapêutico se aplica de inúmeras formas e para inúmeras patologias, e as doses, fármacos ou formas de administração se diferenciam justamente nesse ponto. Nesses esquemas aqui apresentados, o que chama mais atenção de forma preocupante são os utilizados pelos amantes da musculação e pelos atletas, que para potencializar os seus efeitos consomem doses excessivas, chegando a ser de 10 a 100 vezes maior do que o habitual preconizado em tratamentos e em estudos médicos, agravando assim os efeitos negativos da droga no organismo. Nós temos aqui as principais interações entre os esteroides anabolizantes e os medicamentos. Com os fármacos muito hepatotóxicos vai haver uma interação, pois o fígado ele possui muitos receptores para os esteroides anabolizantes. E quando utilizado juntamente com esses fármacos, vai sobrecarregar o fígado, podendo provocar hepatocarcinoma. Com os anticoagulantes, os esteroides anabolizantes podem aumentar a resposta a esses medicamentos, o que pode levar a sangramento. Quando forem usados concomitantemente, deve-se monitorar o tempo de protrombina do sangue. Com os analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides, pode prejudicar o funcionamento renal de forma aguda ou crônica, pois alguns esteroides anabolizantes podem provocar tumores renais. Com os glicocorticoides, vai haver o desenvolvimento da acne, ocorre também o aumento do hormônio cortisol, o que pode levar a transtornos de humor nos usuários de esteroides anabolizantes. Com relação aos esteroides anabolizantes e à insulina, o que ocorre é que os esteroides eles diminuem a concentração de glicose no sangue e, quando utilizados juntamente com a insulina, pode provocar a hipoglicemia no usuário. Retomando um pouquinho sobre os adrenocorticoides, o que vai ocorrer é que pode aumentar a possibilidade da formação de edema se forem utilizados juntamente com os esteroides anabolizantes. A figura apresenta um esquema simplificado da biossíntese de alguns esteroides, apresentando um exemplo de cada grupo de hormônios esteroides. Temos que esses compostos são derivados de 3 grupos, 17-beta-hidroxil, alquilados na posição 17-alfa e com anel esteroide alterado. Esses grupos sofrem esterificação,
como o grupo 17-beta-hidroxil, com ácidos carboxílicos, que diminui a polaridade da molécula, tornando-a mais solúvel nos veículos lipídicos, para preparações injetáveis de liberação lenta do esteroide na circulação e ocasionam uma menor toxicidade hepática que os orais. Além de terem menor potência, a alquilação na posição 17-alfa ela retarda marcadamente a metabolização hepática, aumentando a efetividade oral. A esterificação ela é útil nas preparações parenterais do propionato de testosterona, nandrolona e estanozolol. Estes derivados ela têm boa absorção gástrica, sendo excretados rapidamente devido sua meia-vida curta. São altamente potentes, porém mais fortes ao fígado do que os injetáveis. Visto a importância desses compostos para o bom funcionamento das atividades vitais do organismo e a aplicação de alguns hormônios esteroides sintéticos, é possível compreender o interesse industrial na produção destes compostos. Para tanto, é necessário ter conhecimento sobre os processos produtivos, visando tomadas de decisão com embasamento técnico. Para finalizar, as referências que utilizamos para o embasamento do nosso seminário e a ordem de apresentação do conteúdo pelas integrantes do grupo. Obrigada.